Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Esse aqui é mais um Temas e Reflexões, um novo formato. E eu quero falar hoje sobre um assunto que bombou no mês passado na mídia, principalmente na mídia norte-americana. Eu não vi nada em português sobre isso, que foi uma publicação, né, uma possível publicação do famoso Satoshi Kanazawa. Se você não conhece o Satoshi Kanazawa, tem um vídeo aqui no meu canal sobre ele e eu vou colocar aqui embaixo na descrição para você poder assistir. Mas basicamente ele é um psicólogo, infelizmente um psicólogo evolucionista. Já vou te explicar por que o infelizmente. E que ele leciona na London School of Economy. E daí o que acontece? Parece que nesse último mês aí por aí eles fizeram um estudo estatístico e que correlacionaram a inteligência das mulheres com a vontade delas de ter filhos. E o que eles conseguiram identificar, e o Satoshi Kanazawa foi o líder dessa pesquisa, foi que as mulheres, a cada 15 pontos a mais no QI delas, elas reduzem 25% a vontade de ter filhos. Isso significa que as mulheres mais inteligentes têm menos filhos. Bom, até aí não há necessariamente nenhum tipo de problema nisso aí. É possível sim que há essa relação. O problema são os comentários que o próprio Satoshi Kanazawa acabou fazendo. E que mostra muito bem o caráter dele e o profissionalismo dele, né? Que é o seguinte, ele colocou que esse tipo de fenômeno, ele de alguma forma precisa ser combatido. Tá? Porque na realidade o que acontece? Essas mulheres mais inteligentes, elas estão indo contra o imperativo biológico da reprodução. Né? Além disso, elas estão também desfavorecendo o futuro, tá? A nova geração que vai vir. Por quê? Porque se as mais inteligentes estão querendo menos filhos, as menos inteligentes vão querer mais filhos. Como existe uma forte relação, como a inteligência é muito hereditária, tá? Tem uma grande carga genética envolvida na inteligência, o que vai acontecer é que as pessoas, na nova geração, vai ser em sua maioria filho de mulheres não tão inteligentes. Se são filhos de mulheres não tão inteligentes, a chance é que as crianças também não sejam tão inteligentes. Tá? Então já deu a perceber a porcaria que foi esse tipo de argumentação dele, né? E as implicações que isso teve, certo? Então assim, choveu publicações em vários jornais do mundo inteiro, jornais influentes, certo? E alguns desses jornais eles acabam esquecendo um pouco, outros não, outros lembram, ainda bem que esses outros lembram. Mas alguns acabam esquecendo um pouco o histórico do Satoshi Kanazawa, do nosso grande amigo Satoshi Kanazawa. Né? Qual é esse histórico dele? Bom, ele tem uma série de pesquisas que ele faz. Muitas delas ele faz sozinho, né? Sem não que isso seja eventualmente um problema, né? Mas é interessante que você faça parte com outros grupos de pesquisa, até para trocar ideias e tal, né? E ver, né? Enfim, a grande maioria delas ele faz sozinho. E são artigos maravilhosos, no sentido de que causam um impacto nas pessoas. Dá vontade, cada artigo dele dá vontade de vir aqui. Nossa, né, se eu não conhecesse o histórico dele, não analisasse bem criticamente o que ele produz, e cada artigo dele ia ser um vídeo aqui nesse canal, né? Porque é muito bacana, ia dar muitos views, tá? Quais são, por exemplo, os mais recentes que ele fez, só para vocês terem uma ideia, né? Ele colocou, por exemplo, que homossexuais são mais inteligentes que heterossexuais. Muitos grupos, inclusive, de homossexuais e tal, usam esse texto dele para defender, né, que realmente, né, então vocês discriminam tanto a gente, mas a gente é mais inteligente que vocês, né? Só que é uma pesquisa totalmente mal formulada, tá? Os dados não são validados, não tem corroboração ainda, tá? Então é bastante leviano. Outra pesquisa que ele fez aqui, que todo mundo adora colocar no Facebook, né, compartilhar, todo final de semana geralmente as pessoas compartilham isso, que é aquela ideia de que pessoas mais inteligentes dormem mais tarde do que as pessoas menos inteligentes. Então dormir tarde é um sinal de inteligência. Isso também é coisa do Satoshi Kanazawa, gente, tá? E também foi bastante criticada, tá?
e não tem corroboração, certo? Então, quer dizer, é um tipo de pesquisa também que não faz muito sentido. Pelo menos ainda por enquanto, não dá pra extrair absolutamente nada com base nesse tipo de pesquisa dele. Outra que ele fez foi o... pessoas mais inteligentes gostam de música clássica. Essa foi uma das últimas pesquisas que ele colocou, né? Então, gostar de música clássica é um sinal de inteligência. Novamente, ele faz aquela mesma análise estatística dele toda confusa. O principal, a principal, também fez um do inteligência e ateísmo, de inteligência liberais. Liberais são mais inteligentes que conservadores. Pessoas que traem mais são menos inteligentes do que as pessoas que são mais fiéis. Ele adora falar sobre... Tem até um site que eu encontrei que quer analisar, fez uma paródia, né, querendo analisar o quociente de Kanazawa, né? Porque ele adora falar sobre QI com isso, relação com isso, com aquilo ali, né? Só que ele faz umas análises assim, ele pega duas coisas, o que na verdade ele faz, ele pega duas variáveis, vê se aquelas ali se correlacionam. Se correlacionam, ele já diz que é realmente uma correlação. E não acontece assim, né? Assim você precisa ver outras características, precisa ver traço de personalidade, para ver se o traço de personalidade correlaciona mais com a inteligência, aquela função ali do que a inteligência propriamente dita, e que se na verdade não é o traço de personalidade que está relacionado com a inteligência. Então essa seria uma análise bem mais complexa. Tá? O que ele faz não, o que ele faz é uma pesquisa básica e ainda adultera resultados. Como é que a gente sabe que ele adultera resultados? Porque ano passado, foi ano passado, tá? Ele publicou no blog dele, Psychology Today dele, né, que ele tem, um texto, tá? Em que ele defende que as mulheres negras são menos atraentes que as mulheres brancas. Tá? E que ele lança uma série de estatísticas ali, de gráficos, que não saíram de lugar nenhum. Tá? Então esse texto ele foi tão massacrado pela mídia, por um monte de gente. Teve gente no YouTube fazendo vídeo, porque assim, é um tema polêmico. Claro que vai ter uma repercussão, né? Igual ele até se defende, todas essas acusações que ele recebe, ele se defende dizendo que não, o cientista tem que se preocupar apenas com a verdade dos fatos. Ele não tem que se preocupar com as consequências daquele tipo de pesquisa que ele publica. Eu concordo plenamente. Tá? A ciência não tem que se preocupar com a consequência daquele... Se ela já passou por um comitê de ética, que aprovou a pesquisa dela mostrando que era ético fazer aquilo ali. Então ele vai publicar o resultado dele, tá certo, né? Não tem que se preocupar com publicações sociais daquela pesquisa. Só que você tem que defender aquela pesquisa sua. Né? Você tem que realmente mostrar dados consistentes e provar por A mais B diante da crítica que você realmente chegou àquele resultado. E nesse caso específico foi o mais feio dele, porque ele não provou nada, tanto é que ele até publicou no blog dele. Né? Tipo, eu publico coisas no blog, entendeu? Mas eu não sou um professor da London School of Economics, não sou um pesquisador na área aqui, né? Então eu tenho ciência de que as minhas publicações no blog não contam, né? Né? Então esse tipo de postura, né? Ele queria defender realmente aquela publicação que ele tinha feito lá, tendo em vista que ele publica o que ele quiser no blog. Quando você manda alguma pesquisa para uma revista científica, ela vai ser analisada pelos pares. Então as pessoas vão criticar aquele seu artigo e mostrar, apontar erros e exigir melhorias. Por isso que é importante você só atribuir um determinado grau de credibilidade a publicações científicas de fato, e não publicações em blog, né? Então o que acontece? Por isso que inclusive uma das máximas desse meu canal aqui é que você não precisa acreditar em nada do que eu estou falando, né? Por isso que eu sempre coloco, tenho o trabalho de digitar as referências aqui para você ir atrás da publicação mesmo, ver que ela existe, ler outras semelhantes a ela e daí tirar as suas próprias conclusões. Ok? É assim que funciona o raciocínio, o ceticismo, né, e a lógica científica. Mas enfim, então essa pesquisa dele, esse tipo de publicação que ele fez no blog dele rendeu esse monte de repercussão. Tanto é que ele tirou o negócio dele do ar, mas é aquilo, né? Entrou na internet e ficou na internet pra sempre. Tem um monte de gente que tirou print daquilo lá, que tirou xerocou, que escaneou, que copiou pro seu próprio blog. Então isso aí você acha facilmente na internet. Tanto é, e daí nessa época voltou toda aquela crítica, né,
que eu tenho várias vezes aqui que esclarecer para as pessoas, né, de que psicologia evolucionista não justifica nada, tá? Não traz à tona preconceitos, que não, por exemplo, isso é uma justificativa que ele atribuiu ali, né? Que as mulheres estão indo contra o seu imperativo biológico e estão prejudicando a próxima geração porque elas estão abrindo mão de reproduzir e gerar uma descendência mais inteligente. Isso é uma justificativa. Tá? Isso não poderia acontecer. Isso é uma fala, chama-se falácia naturalista. A pessoa confundiu uma explicação científica com uma justificativa moral. É assim, o que a ciência disse deve ser, né? Então isso é errado você fazer isso, tá? Desde 1903 você sabe desse tipo de falácia, né? Foi o George Amor que criou, né, em Principia Ética, o livro dele. Então assim, esse tipo de publicações, né, que ele já fez no blog dele, e agora essa nova aqui, eu ainda não consegui achar o artigo propriamente dito, que ele falou sobre essa questão das mulheres mais inteligentes, só vi as citações das frases dele, né, falando esses absurdos, mas parece que ainda vai ser publicado. Então esse tipo de colocação é complicado porque reacende todo o preconceito que as pessoas já nutrem quando a gente fala de natureza humana, quando a gente fala de analisar o comportamento humano à luz da evolução. Vem todo aquele fantasma do darwinismo social, aquela associação com o nazismo, fascismo e não sei o que, né, que absolutamente não tem nenhuma relação. Tá? Darwinismo social não tem nada a ver com psicologia evolucionista. Né? Então esse tipo de colocações do Satoshi Kanazawa é um desserviço à própria. Por isso que eu falei lá no começo, é uma pena que ele seja um psicólogo evolucionista, porque ele mancha a imagem da psicologia evolucionista, certo? Então assim, é um cientista inescrupuloso, imoral, tá? Antiético. Então ele tem uma série. Então mesmo se, olha que interessante, né? Na questão da nossa impressão que a gente causa nos outros, né? Mesmo se ele começar a fazer alguma coisa séria, a fazer uma pesquisa séria, ele já não tem mais credibilidade. Ele já se manchou na ciência. Inclusive, se você pegar as citações que o artigo dele recebe, para não dizer todas, né? Mas praticamente todas as citações são dele. Ele cita os próprios artigos dele. Porque ele não é, vamos dizer assim, é feio você citar Satoshi Kanazawa. Tá? Inclusive quando eu vou falar de princípio da savana, que foi um termo que ele criou lá, se bem que ele já copiou da própria lei da cosmise, John Tooby, que foi o casal que criou a psicologia evolucionista, mas eu achei estiloso, vamos dizer assim, esse termo que ele criou, né, o princípio da savana, para explicar a nossa desadaptação na realidade atual. Quando eu cito isso aí, eu já cito meio com vergonha, porque, pô, querendo ou não, é um negócio, quer dizer, então ele já tem uma mancha, tá? Então mesmo que alguma pesquisa dele for eventualmente correta, você já não vai acreditar. Então sempre que você vê alguma coisa sobre Satoshi Kanazawa, analise aquilo ali com vários pés atrás, porque ele já deu indícios indicativos de que ele não analisa corretamente os dados, ele adultera resultados, ele cria estatísticas, certo? Basicamente, muita crítica, inclusive, é isso, ele cria um método de analisar os dados. Tanto é que a própria sociedade de psicologia evolucionista, e eu explico isso no meu vídeo que eu vou colocar linkado aqui embaixo, tá? Escreveu uma carta dizendo que Satoshi Kanazawa não representa a psicologia evolucionista, certo? Porque tava todo mundo vindo de pau em pé em cima, né? Já sabe, né, como é que é esse tipo de movimento. Então assim, eu queria fazer só esse tema de reflexões aqui, explicar que não tem, a princípio, tá? Pode até ser que haja uma relação entre essas duas coisas, mas não dá pra gente atribuir, pra gente defender esse tipo de relação sabendo quem desenvolveu essa pesquisa. Sabendo o histórico, querendo ou não, não é falácia, tá? Isso é uma análise com base em um histórico do indivíduo, tá? Não tem nada a ver, né? Então, realmente, você não pode concluir que mulheres mais inteligentes têm uma menor tendência a ter filhos, a não ser que outras pesquisas independentes cheguem a esse mesmo resultado.
a gente chama de corroboração, né? Mas eu não me surpreenderia nem um pouco se a pesquisa concluísse exatamente o contrário, tá? Mostrando que realmente ele, né? Mas eu não posso também dizer isso, né? Então só fica no ar. Eu gostaria, né, que vocês que acompanham, eu não, como eu falei, eu não vi nada em português isso aqui. Isso aqui bombou mês passado, em agosto, né? Eu tô falando mês passado, né? É agosto mesmo. Então eu não vi, não cheguei a ver nada em português. Mas se por acaso aparecer alguma coisa nesse sentido, se você acompanha esse canal, você viu isso aqui, saiba que não é bem assim, tá? Não vá direto com muita sede ao pote querendo defender essa relação, porque ela pode simplesmente não existir. Ok? Então era isso, gente. Muito obrigado. Lembrando que nessa próxima quinta-feira, tá? Às 20h30, eu vou participar de um debate, né, sobre aquele programa Mais Médicos, no canal não vai ser aqui no TVC Channel News, vai ser no canal do João Vitor Dias, que é um amigo meu aqui na internet. Então vai participar vai participar o Pirula, vai participar ele próprio, vai participar outras pessoas, e vai ser bem bacana, vai ser um debate bem rico, eu acredito, tá? Então se você puder acompanhar, vai ser um programa bem legal. Quinta-feira à noite, às 20h30, certo? Eu vou colocar os dados aqui, mas não estou lembrando agora que eu estou fazendo esse vídeo, não tem edição, né? Então não estou lembrando que será o horário direito, se é às 20h30 mesmo. Mas eu vou colocar, olha a descrição aqui do vídeo, que ali vai estar o horário certo, inclusive o link do canal do João Vitor, se você já quiser, inclusive, se inscrever lá, né? Porque ele tem outros vídeos também no canal dele, é bem bacana, é uma grande indicação que eu dou para vocês, ok? Era isso, gente, muito obrigado novamente e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu!